Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou Josadak Amorim, estou de volta trazendo mais uma aula da série Aprendendo Matemática. Hoje nós estaremos falando de equação do primeiro grau, o que é uma equação do primeiro grau, suas características e como encontrar suas soluções. Recomendo que você preste bastante atenção, olhe todos os detalhes e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like e acione o sino das notificações. Desejo para você uma excelente aula e bons estudos. Muito bem, pessoal. Vamos dar início à 12ª aula da série Aprendendo Matemática e o assunto é equação do primeiro grau. As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. Ela é representada sob a forma ax mais b igual a zero, sendo a e b números reais, o a sendo diferente de zero e o b, por não depender do valor de x, ele é conhecido como termo independente. O x, pessoal, é a variável da equação, também é chamado de incógnita, e é o valor desconhecido. Enquanto nós conhecemos o valor de a e de b, o valor de x nós iremos descobrir para solucionar a equação. Nós temos aqui a equação na forma ax mais b e podemos dizer que ela é do primeiro grau porque o expoente da variável x é 1. Se o expoente fosse 2, essa equação seria uma equação de segundo grau. Nós estaremos vendo a equação de segundo grau numa aula mais à frente. Mas por ela ter esse expoente 1, ela é uma equação de primeiro grau. Agora nós iremos ver alguns exemplos de equações do primeiro grau. A primeira é 3x menos 6 igual a zero. Pessoal, claramente podemos ver que essa é uma equação do primeiro grau, onde nós temos aqui a variável x com o expoente 1 e a forma dela é a vezes x mais b igual a zero, sendo a igual a 3 e b igual a menos 6. Então está bem simples aqui de observarmos que ela é uma equação do primeiro grau e vermos aqui a diferença entre os termos conhecidos e o x, que é o termo desconhecido. No exemplo B, nós temos aqui 2x menos 3 igual a 5x mais 8. Vamos reescrever essa equação na forma ax mais b igual a zero da seguinte maneira. Nós vamos transportar todos os termos do lado direito da igualdade para o lado esquerdo. Lembrando, pessoal, que quando nós transportarmos qualquer elemento da equação de um lado para o outro da igualdade, nós temos que inverter os sinais. Se ele for positivo, passa negativo. Se for negativo, passa positivo. Então, vamos ver aqui. Nós temos 2x menos 3. Vamos passar o 5x, que está positivo, e ele fica negativo do lado de cá. Também o 8, que está positivo, fica menos 8. E aqui nós temos igual a zero. Agora nós iremos efetuar as operações entre os termos semelhantes para poder simplificar essa equação. Então nós temos aqui 2x menos 5x é igual a menos 3x. E menos 3 menos 8 é igual a menos 11. E aqui nós temos igual a zero. Então, pessoal, nós temos a equação na forma ax mais b igual a zero, onde o a aqui é menos 3 e o b é igual a menos 11. Se nós multiplicarmos todos os termos aqui por menos 1, pessoal, a gente pode fazer isso para poder inverter os sinais aqui. Nós vamos ter o seguinte: menos 3x vezes menos 1 é igual a 3x, menos 11 vezes menos 1 é igual a mais 11, e aí fica igual a zero. A equação foi modificada, porque agora os sinais que eram negativos estão positivos, porém o resultado dela aqui vai dar o mesmo. Então nós temos aqui agora o valor de A igual a 3 e o valor de B igual a 11. Isso não vai alterar o resultado da equação.
Então, nós podemos multiplicar aqui a equação por menos 1 para inverter os sinais aqui, caso seja necessário. Pessoal, agora que nós já vimos o que é uma equação do primeiro grau e quais são suas características, vamos ver como encontrar a solução de uma equação do primeiro grau. Encontrar a solução de uma equação do primeiro grau, pessoal, é encontrar o valor de x que torne a sentença verdadeira, ou seja, que confirme essa igualdade. Quero lembrar para vocês que uma equação do primeiro grau pode ter uma solução quando existe apenas uma raiz que torna a sentença verdadeira. Podem existir também equações em que seja impossível de encontrar uma solução, já que nenhum valor de x pode tornar essa sentença verdadeira. E também existem equações de primeiro grau com infinitas soluções, ou seja, todos os valores do conjunto dos números reais pode tornar essa equação uma sentença verdadeira. Nós iremos ver aqui alguns exemplos para explicar direitinho como é que isso acontece. Então vamos lá. Encontre a solução das equações. A primeira equação que nós temos aqui, pessoal, é 3x menos 6 igual a 0. Ela já está na forma ax mais b igual a 0, então nós iremos fazer o seguinte: transferir o b, que aqui é o menos 6, para o outro lado da igualdade, lembrando que temos que inverter o sinal. Se ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então fica assim: 3x igual a 6. Agora nós iremos isolar o x, transportando o 3, que é seu coeficiente, para o outro lado. Então nós temos x igual a 6 e o 3 que estava multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. Então fica x igual a 6 dividido por 3. X é igual a 6 dividido por 3, dá 2. Aqui, pessoal, nós encontramos o valor de x que torna essa equação uma sentença verdadeira. Por quê? Se nós substituirmos aqui o x pelo 2, nós vamos ter o seguinte: 3 vezes 2 é igual a 6, menos 6 é igual a 0. E 0 é igual a 0. Então, nós temos aqui a confirmação de que essa sentença é verdadeira. Se nós colocarmos qualquer outro valor aqui dentro do conjunto dos números reais, essa sentença não será verdadeira, porque o valor será diferente de 0. Então, o único valor que torna essa sentença verdadeira é o 2. Por isso, nós podemos dizer que a solução dessa equação é igual ao conjunto unitário com apenas o 2, ok? Então, está bem simples aqui, né? No exemplo B, nós temos 3 vezes x mais 7 mais 5x igual a 8x mais 11. Primeiro, pessoal, nós iremos resolver essa multiplicação. Então, nós temos aqui 3 vezes x, que é igual a 3x, mais 3 vezes 7, que é igual a 21, mais 5x igual a 8x mais 11. Somando aqui o 3x com 5x, nós temos 8x mais 21 igual a 8x mais 11. Agora nós iremos passar para o lado esquerdo da igualdade esse 8x, lembrando que ele vai aqui com o sinal negativo. Então nós temos 8x menos 8x igual a 11 e nós iremos passar o 21 para o lado de lá com o sinal negativo. Então nós temos menos 21. Executando aqui, nós temos 8x menos 8x, fica 0 vezes x, igual a 11 menos 21, menos 10. Pessoal, o x aqui está multiplicando 0. E nós sabemos que qualquer número multiplicado por 0 dará 0. Então, não importa o valor que nós coloquemos aqui no lugar do x, sempre vai dar 0. E 0 é diferente de menos 10, pessoal. Então, essa equação aqui possui uma solução impossível, porque não importa o valor dentro do conjunto dos números reais que a gente coloque aqui que torne essa igualdade verdadeira. Então, a solução dessa equação é igual ao conjunto vazio, que nós podemos representar dessa maneira, com as chaves sem nenhum elemento aqui. Agora nós iremos ver uma terceira equação, que é a seguinte:
6x mais 10 é igual a 2 vezes 3x mais 5. Resolvendo aqui essa multiplicação, primeiro nós temos 6x mais 10 igual a 2 vezes 3x é igual a 6x, mais 2 vezes 5 é igual a 10. Aí nós ficamos com 6x mais 10 igual a 6x mais 10. Transportando para o lado esquerdo os termos do lado direito, nós temos 6x mais 10 menos 6x menos 10. Isso aqui porque eles estavam com o sinal positivo e passaram por lado de lá com o sinal negativo. Para completar aqui nós temos igual a zero. Executando aqui, pessoal, as operações, nós temos 6x menos 6x, que é igual a 0x. 10 menos 10 é igual a zero, a gente não vai precisar escrever, igual ao zero que restou. Observem que nós temos aqui x novamente multiplicado por zero. Então, qualquer valor que nós colocarmos aqui, pessoal, sempre dará zero. E a igualdade será verdadeira. Ou seja, dentro do conjunto dos números reais, qualquer valor que nós coloquemos no lugar do x aqui será zero. Portanto, a solução dessa equação é igual ao próprio conjunto dos números reais. Então, nós vimos aqui um exemplo de uma equação com infinitas soluções. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora que nós já vimos o que é uma equação do primeiro grau, quais são suas características e as possíveis soluções, vamos ver um problema envolvendo equações de primeiro grau, já que a maioria das questões que aparecem nos concursos ou no Enem vem em forma de problemas. Então, a gente vai ver como interpretar o problema e como resolver através da equação do primeiro grau. Nós temos aqui, Marcos tinha certa quantia em dinheiro, foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista, gastou 1/4 da quantia na compra de um CD e ainda ficou com R$ 40. Qual era a quantia que Marcos possuía? Bom, pessoal, o primeiro passo aqui é entendermos o problema para poder montarmos a equação e aí resolvermos. Primeiro nós vamos ver, Marcos tinha uma certa quantia em dinheiro. Nós não sabemos qual é essa quantia, então vamos dizer que essa quantia é X, que é o valor que nós estamos procurando. Ele foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia, ou seja, 1/3 de X, que é X dividido por 3, comprando uma revista. Em seguida, ele gastou 1/4 da quantia comprando o CD, então ele gastou 1/4 de X. Tendo essas informações, nós podemos montar a equação problema da seguinte forma. Primeiro, pessoal, nós vemos aqui que X é o valor total que Marcos tinha, e desse valor ele tirou 1/3 de X, ou seja, menos X sobre 3, e em seguida ele tirou 1/4 de X, ou seja, X sobre 4. E ainda sobrou R$ 40. Então, quando ele subtraiu 1/3 de X e 1/4 de X, ele ainda ficou com R$ 40. Então, aqui nós temos a equação montada. Para resolver essa equação, primeiro nós iremos determinar o valor do mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Então, nós temos aqui o seguinte. O menor valor que nós podemos dividir aqui é o 2. Então, repetimos o 3. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ainda podemos utilizar o 2. Então, nós repetimos o 3. 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, resta o 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, o resultado aqui fica 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Agora que nós temos, pessoal, o mínimo múltiplo comum, nós podemos reescrever a equação da seguinte forma. Vamos dividir o 12 por todos os denominadores aqui da equação e em seguida multiplicar por seus numeradores. Lembrando que onde não temos aqui denominadores, nós temos o 1, ok, pessoal? Então fica da seguinte forma. 12 dividido por 1 é igual a 12, vezes x, 12x. Menos 12 dividido por 3 é igual a 4, vezes x,
igual a 4x. Menos 12 dividido por 4 é igual a 3, vezes x, 3x. E aqui nós temos 12 dividido por 1 é igual a 12, vezes 40 é igual a 480. Agora nós podemos aqui eliminar os denominadores e reescrever a equação sem eles. 12x menos 4x é 8x, e 8x menos 3x é 5x, igual a 480. Agora nós iremos isolar o x. Então nós temos x igual a 480, o 5 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então nós temos x igual a 480 dividido por 5. X é igual a 480 dividido por 5 é 96. Então nós temos aqui, pessoal, a raiz da equação, que é 96. Então, a quantia que Marcos possuía era R$ 96. Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo de um problema envolvendo a equação do primeiro grau. Nós vimos como montar a equação e como resolvê-la encontrando a sua solução, ok? É isso aí, pessoal. Assim concluímos mais uma aula da nossa série. Espero que ela seja bastante útil para você. Então, a gente se encontra na próxima aula. Até mais!